Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Queridos, agora nós vamos ler, com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus, que está no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e nós vamos dar continuidade no versículo 15 e diante. Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 15 e diante. Aqui na palavra o Senhor diz assim: E traziam-lhe também meninos para que ele lhe tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E aqui fala sobre o rico de qualidade, o versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Paramos aqui e vamos ler aqui, irmãos, nessa parte aqui que diz aqui no versículo 15, que traziam os meninos para que lhe tocasse no Senhor Jesus. Quem estava trazendo? Os pais. Os pais traziam as suas crianças. Isso já é uma fé, né, irmãos? Para os pais levar uma criança até o Senhor Jesus, já tinha uma fé muito grande. Os pais conversavam com seus filhos e os seus filhos queriam tocar no Messias, que é o nosso Senhor Jesus. Mas os discípulos, irmãos, eles viram isso e eles começaram a repreender as criancinhas. Então vejamos aqui, irmãos, que nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, quando ele começou a repreender aqui os discípulos, Jesus também, ele disse, chamando os discípulos para si próprio, trouxe bem próximo dele, e ele falou assim, como está escrito aqui, né? Deixai vir a mim os meninos, deixa as crianças vir, né? Não impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus explicou que não impeça que as crianças venham até ele. E observando que as crianças dos tais, as atitudes dessas crianças, a fé nessas crianças, que é do reino de Deus. Então, o Senhor falando assim, no versículo 17, que em verdade eu vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, o Senhor deu uma advertência, né, irmãos? Mas por que que o Senhor fez isso com os discípulos? Vocês viram? Olha só, irmãos, como é muito interessante isso. E isso cabe a nós também vigiarmos, tá bom? Vocês perceberam que os discípulos achavam que o tempo do nosso Senhor Jesus era muito precioso, ele estava anunciando o reino para os adultos, né? Para as pessoas mais adultas. E então, ele era muito precioso demais. E por ser gasto pelas crianças. As crianças estavam, tipo assim, aos olhos dos discípulos, como estava impedindo Jesus de dar continuação entre o seu sermão, as coisas tratadas para os adultos, as crianças. E vejamos que isso, irmão, as crianças eram, tipo assim, não era tão assim, dado tanta atenção para as crianças. Os pais tinham as crianças, tinham amor pelas crianças, mas não davam muita atenção. E aqui nós vemos que Jesus, os discípulos tinham isso na mente dele, que o tempo do Senhor Jesus era muito precioso,
Bom, o Senhor Jesus dá uma resposta para esses discípulos, né? Chama para si e o Senhor Jesus, ele falou assim que as criancinhas que estavam vindo até ele, eles não poderiam impedir. Os discípulos não era para fazer, porque isso ilustrava um tipo de uma fé. E é verdade, né, irmãos? Você para, olha, os pais trazem as crianças para tocar em Cristo, por que que a criança tinha que tocar em Jesus? Aliás, irmão, não está escrito aqui na Bíblia. Será que todas as crianças estavam sãs ou tinha algumas enfermas ali também? Claro que a Bíblia aqui não está relatando isso, mas com certeza, irmãos, muitos ali poderiam estar enfermos. Por que que iam tocar em Jesus? Para receber a bênção do nosso Senhor, para receber alguma virtude, alguma libertação. E os discípulos aqui, eles estavam impedindo isso. E Jesus disse que não, que essas crianças ele estava ilustrando uma fé, né? Uma fé infantil e que era necessário para entrar no reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter uma fé pura, uma fé verdadeira, igual de criança. Criança, irmão, a criança, ela não tem maldade. Ela tem um coração assim purinho, né? Vamos dizer assim, em relação aos pensamentos. Uma criança mais humilde. O adulto ele já adquire muita coisas viciosas, fica orgulhoso e assim por diante. Mas o Senhor Jesus ele quer que nós tenhamos uma fé como a das crianças, uma fé verdadeira, ingênua, sem nenhuma alguma mácula ou alguma coisa que possa impedir. O adulto já não é bem assim. O adulto, irmão, ele fala que tem fé, mas toma atitude de que não tem fé. Então, Jesus ensinou os seus discípulos. E nós hoje não somos discípulos do Senhor Jesus? Somos discípulos do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que aprender a usar a nossa fé pura e genuína como uma criança, sem duvidar, crendo que o Senhor é todo-poderoso para fazer algo sobre nós. Por exemplo, quem tem necessidade, ele quer tocar no Senhor, mas espiritualmente não tem como materialmente nós tocarmos em Cristo, porque ele já está no céu, mas espiritualmente nós temos como tocar no Senhor. A nossa fé toca no Senhor, em nossas orações, em nossos clamores, enfim, o Senhor, ele é o nosso Deus, né, amado? Ele conhece os nossos sentimentos. Muito bem. Então, irmãos, os discípulos receberam essa lição que o Senhor Jesus deu a ele. E ainda Jesus foi muito claro no versículo 17. Em verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, irmãos, olha quantas coisas o Senhor Jesus vem nos ensinando. Até isso, se nós não recebermos o reino de Deus como menino, uma fé pura, não entra. Olha que situação. Bom, aqui depois nós lemos aqui sobre esse rico de qualidade. Esse rico, né, chegou e perguntou, era um certo príncipe, era um moço, um certo príncipe, ele era muito rico, e ele chegou para Jesus e disse: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então vejamos que ele faz essa pergunta, glória ao nome do Senhor Jesus, dizendo: Bom mestre. E Jesus, então, dá a resposta: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. E aí Jesus fala: Você sabe os mandamentos? É claro que está em Êxodo, né, irmão? No capítulo 20, ali os 10 mandamentos. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o mancebo, ele falou: mas eu tenho observado tudo isso. Quer dizer, ele estava praticando isso. Aliás, era um príncipe, né, irmão? Estava ali, um do certo príncipe. Bom, Jesus ouviu isso. E ele falou: inclusive, eu pratico isso desde a minha mocidade. Eu pratico. Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos aqui que esse homem rico, ele era importante,
achava que ele poderia ter a vida eterna. Por isso que ele falou assim: o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus dá essa explicação, e ele achava que para herdar a vida eterna, irmão, seria com obras. Se ele fizesse essas obras aqui, honrando o pai e a mãe, e fazendo tudo isso, ele estaria ali também, né? Com as suas obras, ele ganharia a vida eterna. Por isso que ele falou assim: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer? O que eu farei para isso? Irmão, Jesus mostrou que ele acabou mostrando que a bondade, né? Porque antes esse príncipe falou, bom mestre. Jesus mostrou, mudando esse foco para ele, para esse príncipe, mostrando que algo que só vem de Deus, irmão, a bondade só vem de Deus. Por exemplo, uma pessoa é boa. Não, não, essa bondade, ela vem de Deus. Por isso que Jesus disse, não há um só que é Deus, só ninguém é bom. Glória a Deus. Senão um que é de Deus. Agora, quando Deus passa essa bondade, a pessoa vai aprendendo, sendo bom, é porque veio de Deus essa bondade, não vem de nós próprios. Nenhum ser humano, ele produz essa bondade. Por quê? Porque nós nascemos no pecado, irmão. O próprio Cristo nos ensinou ali em Marcos capítulo 7, que o que sai do coração é que contamina o homem. Vocês lembram disso? E o que sai do coração do homem? A maldade, a impureza, o adultério, o homicídio, a inveja, e assim por diante. Isso é que contamina o homem, é o que sai dentro da alma dessa pessoa. Então, aqui, a bondade só vem através de Deus. Deus é maravilhoso, ele é bom. Bom, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, quando Jesus falou isso, que honrará teu pai, tua mãe, não dirás falso testemunho, o próprio príncipe aqui, o mancebo rico, ele disse assim para Jesus: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, quer dizer, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Então, vejamos bem que o Senhor Jesus, né, ele mostrou aqui que o homem estava muito interessado em mais coisas materiais. Observa o que aconteceu logo que Jesus falou. Bom, quando Jesus viu isso, Jesus falou assim, ó, bom, então ainda te falta uma coisa. Ele estava sendo perfeito, né, irmão? Tudo isso ele observou, tudo isso ele fazia. Então Jesus falou, bom, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu e segue-me. Foi isso que Jesus falou para ele. Então vejamos aqui, irmãos, que quando o Senhor falou desta forma dele, ele ouviu isso e ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Aí foi revelado o coração desse homem. Veja, você imagina todo mundo, os discípulos de Jesus ali, a multidão ali, né? Todos ali. Só um minutinho, irmãos, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos dar continuidade, queridos. Então vejamos aqui, irmãos, nesse final, que esse jovem, esse príncipe, ele estava achando que ia adquirir a vida eterna com as suas obras. Além de fazer, olha só, irmãos, é isso que nós precisamos meditar muito, tá bom? Nós temos o Senhor Jesus mostrou bem claro para eles sobre os mandamentos, que era para honrar a Deus, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, enfim, os 10 mandamentos. Que ele também disse que honrarás, depois Jesus deu 2 grandes mandamentos, que isso vem dos 10 mandamentos, que amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo. Pronto. Esses são os mandamentos que o Senhor nos ensinou também. Porém, esse rico, ele estava dizendo que ele faz, então ele faz essas obras, ele faz dessa forma, só que ele se achava que ele estava pelas obras salva, e Jesus não mostrou, não disse isso a ele, já que você
você faz isso desde a tua mocidade, está te faltando mais uma coisa. E aí que olha só, irmãos, olha, um só mandamento entristeceu esse homem. O que aconteceu? Ele disse que uma coisa ainda faltava para ele repartir com os pobres os seus bens, né? O que ele tem, e que ele teria um tesouro nos céus. Glória. E ainda disse o Senhor: e você vem e me segue, irmãos. E ele ficou muito triste, muito angustiado. Então, nós vemos na palavra, irmão, que esse homem, irmão, ele estava muito mais interessado na riqueza terrena do que na riqueza celestial. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vejamos aqui que o Senhor falou para ele que se ele fizesse esse ato, ele ia adquirir um tesouro nos céus. Glória ao nome do Senhor. Onde teria a vida eterna. É o que ele queria. Como que ele faria para ter a vida eterna? E Jesus explicou isso. Mas, irmão, a indisposição desse rico, desse mancebo rico, irmão, em distribuir as suas riquezas aos pobres, isso acabou impedindo dele, porque ele ficou triste, você pode ver aqui que ele ficou muito triste, porque ele era muito rico, né? Então, a riqueza mexeu no seu coração. Então, ele ficou indisposto de distribuir as suas riquezas e que ele se tornasse o discípulo de Jesus. E ele não tornou, irmão. Ele foi embora triste, não distribuiu a riqueza e também não seguiu Jesus. E, com certeza, você vê por aqui que a vida eterna, do jeito que ele queria, ele não alcançou. Então, querido, o que nós aprendemos hoje? Irmãos, nós aprendemos que nada neste mundo nos deve impedir de nós adquirirmos a riqueza espiritual. Então, nós precisamos a riqueza da vida eterna. Nada pode nos impedir de nós termos a vida eterna. Para isso, nós temos que andar nos mandamentos do nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós temos que obedecer o Senhor e o nosso coração aberto para ajudar o nosso próximo, aqueles que realmente têm necessidades, aquilo que você pode. Vejamos aqui, irmãos, que neste caso, este homem aqui, ele ficou muito, mas muito entristecido. Aí nós vamos vendo que no versículo 24, Jesus, olha que Jesus disse, ó, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas respondendo, Jesus respondendo, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe diz: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou os irmãos, ou mulheres, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então, vejamos aqui, irmão, nesse versículo, já 24 e até o 27, nós vemos que Jesus, ele contradiz a sabedoria de um convencional, né, que se dizia que o rico era abençoado por Deus e certamente estaria em seu reino. Então, irmão, tem muitas pessoas que acham assim, hoje, no mundo, que uma pessoa sendo rica, ela é abençoada de Deus. E com isso também ela estaria no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus espiritualmente contradiz isso. O Senhor disse para você ver o que ele falou para aquele rico, que ele vendesse tudo, distribuísse o pobre e viesse ser discípulo de Jesus. Quer dizer, ele se tornaria uma pessoa pobre materialmente, mas ele ia adquirir uma riqueza espiritualmente.
Porque se você olhar Pedro, João, Tiago, todos, Pedro, João, Tiago e demais, eles deixaram tudo para seguir Jesus Cristo. Quer dizer, você pode ver Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, ele deixou tudo, ele tinha um bom emprego na alfândega, né? Por cobrar os impostos, ele deixou tudo para seguir Jesus, ser seguidor do nosso Senhor Jesus ali no começo do ministério de Cristo. Então vejamos aqui, irmãos, que às vezes tem pessoa que olha para uma pessoa, nossa, como uma pessoa é rica, e a pessoa então é abençoada por Deus. Não, irmãos. Sim, tem a bênção material, existe, Deus é um dom de Deus também, mas, irmão, a verdadeira bênção mesmo é quando uma pessoa é convertida para Jesus Cristo, que ela, mesmo se ela tem ou não tem, ela é a mesma pessoa com Cristo Jesus, é seguidora do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira pessoas que alcançam a vida eterna, entrega o seu coração para Cristo Jesus e tem amor ao próximo e segue todos os mandamentos que Jesus nos ensina. Você vê em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, tá bom? Então, irmão, nós vemos aqui, então, essa passagem. Já no 27, o versículo 27, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu esqueci uma parte aqui sobre Jesus falou quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Irmãos, hoje nós temos irmãos ricos, mas o coração não está na riqueza, está em Jesus. As diferenças estão aí. Esse mancebo rico, e o coração dele estava alicerçado na riqueza terrena e não no espiritual. Hoje, todos nós, irmãos, eu creio que a maioria que está aqui, todos estão interessados na riqueza celestial, em Cristo Jesus. Então, vejamos que aqui nós aprendemos com Cristo Jesus. E ele diz que seria muito difícil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Queridos, vejam bem, nessa passagem, ele está nos ensinando, irmãos, que o rico que põe o seu coração nas coisas deste mundo, é difícil dele entrar no reino do céu. Entendeu? Então, se naquela época, Jesus falando daquele tempo, que o caminho era difícil passar no fundo de uma agulha, que é um ditado impossível, assim também é impossível um rico que está com o seu coração na riqueza terrena entrar no reino do céu. Agora, como eu disse a vocês, existem muitas pessoas ricas, mas o coração dela não está na riqueza da terra, mas o seu coração está ligado em quem? Em Jesus Cristo, riqueza celestial. As pessoas usam até a tua riqueza para beneficiar o teu próximo, alguma coisa da obra do Senhor, naquilo que Deus o pede e ele é pronto para fazer ou ela. Então, veja, esses eles se consideram, glória ao nome do Senhor Jesus, entregue tudo para Jesus, a sua vida está em Cristo. Ele tem, é abençoado, é abençoada, mas o coração não está nessa riqueza, não está nos bens, não está em propriedade, mas no Senhor Jesus. Tá bem? Então vamos aqui. Vamos entender aqui agora o demais. Aí depois, no 28, Pedro é aquele que é o porta-voz de todos os discípulos. É ele que fala mais, é ele que pergunta pelos discípulos, indaga pelos discípulos. E Pedro falou assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus responde: na verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e que não haja que receber muito mais neste mundo e na idade vindoura da vida eterna. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo deu uma resposta aqui, nós vemos que coisa linda, deu uma resposta para Pedro, porque isso aqui foi após uma discussão, uma conversa entre Jesus e esse mancebo rico. Os discípulos ficaram ouvindo ali, né? Essa conversa anterior, e Pedro, claro, como disse você, ele fez essa pergunta, né?
que tinham deixado tudo, exatamente, fez exatamente o que Jesus tinha falado para aquele mancebo. Os discípulos fizeram tudo igualzinho, tinham deixado seu, seu, seu trabalho, deixou pai e mãe, você vê lá quando Jesus chama eles, eles estavam na beira do mar, estavam mexendo na rede, deixou o pai lá, e eles seguiram Jesus, deixaram o pai. Pedro era casado, deixou a esposa, mas não é que deixou, se divorciou dela. Não é isso, irmão. Ele é casado com ela, tudo. Mas ele foi andar com Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Ele trabalhou com Jesus. Então, isso é o que Pedro fez essa pergunta. Ele falou, mas qual será a recompensa, né? Então, você vê que todos os discípulos deixaram o Senhor Jesus. Então, Jesus respondeu para todos aqueles discípulos, para Pedro e os demais, que eles não só teriam, no tempo presente, em qual eles estavam vivendo ali, só o fato de estar junto com o Messias, o Filho de Deus vivo, que é o Deus Filho, né? Estava ali, é a carne, é Deus em carne humana, que Jesus ele veio, né? E tomou a forma de um homem. Irmão, quem que não gostaria de estar com Jesus nos dias de hoje também? E eles tiveram essa oportunidade, né? Glória ao nome do Senhor. Mas também o Senhor falou sobre um futuro vindouro, como também esses discípulos eles seriam grandes. E olha, irmãos, verdadeiramente foi um privilégio, né, para os discípulos serem os primeiros discípulos ali para andar com o próprio filho em vida humana. Como ele disse, próprio Jesus disse, bem-aventurado sois vós, porque muitos desejavam ver e não viram, ouvir e não ouviram, e vós vedes e ouvi, porque estava com Jesus, estavam andando com o nosso Senhor Jesus. Então, eles também seriam grandemente abençoados, irmãos, já nesta vida, e deixar esposa e filho, irmão, como eu falei para você, porque Pedro casado, provavelmente tinha mais alguns ali, né? Isso aí significa que é um ministério itinerante, quer dizer, eles foram afinco para trabalhar para o reino de Deus. Vejamos aqui na palavra. Mas não divorciar, tá bem, irmão? Ou abandonar a responsabilidade doméstica. Também isso não foi. Ele também tinha, você vê que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Então, Pedro era casado. Jesus entrou lá, a sogra estava doente, Jesus curou. Claro que ali, com toda aquela obra, a família ficou toda feliz, teve um consentimento da esposa para que Pedro andasse ali com Jesus Cristo, e assim por diante. Então, vejamos, irmãos, e nos dias de hoje? Por exemplo, nos dias de hoje, nós somos casados, nós também somos discípulos de Jesus Cristo, mas tem um momento que eu não vou estar com a minha esposa, eu estarei dedicado à palavra do Senhor, estarei dedicado aqui para Jesus Cristo, trabalhando para a Cristo Jesus na evangelização, trazendo almas ao conhecimento da palavra de Deus e também conversão de almas, como muitas almas foram convertidas pelo poder da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, e que também, graças a bom Deus, nós tivemos aqui, né, amados? Olha, a palavra sagrada, essa aqui é o que o Senhor nos deu a ferramenta. Então, às vezes, nós deixamos nossas esposas e vamos trabalhar para Cristo Jesus, mas não vamos deixar as nossas obrigações e deixar a esposa, não estou falando em divórcio. É um momento que você tem a dedicação a Cristo Jesus. Nós temos que trabalhar para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E cuidar das nossas responsabilidades domésticas também. Família, como pai, como uma mãe, criando filhos, mas ensinando na doutrina do Senhor e anunciando o Evangelho e trabalhando para Jesus Cristo. Hoje, os discípulos de Jesus, que somos nós, hoje nós podemos anunciar Cristo no nosso trabalho, nas escolas, aonde Deus der a graça, podemos falar de Jesus Cristo, tá bom? Glória ao nome do Senhor. Então, vejamos aqui que, claro, você pode ver que esses discípulos, eles morreram pelo Evangelho, glória ao nome do Senhor Jesus, e você pode ver que para eles são grandes,
porque foram nele que o Senhor iniciou a sua grande obra. E todo aquele que se dedicar ao Senhor, glória a Deus. Então vamos lá. Aqui Jesus já diz assim sobre a sua morte. Ele prediz sobre a sua morte e a sua ressurreição. Está escrito aqui no versículo 31, ele diz assim: e tomando consigo os 12, eu li errado aqui, vou até repetir. Versículo 31, e tomando consigo os 12, disse: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos parar aqui, irmãos. Vamos ver esses 4 versinhos que estão aqui. Tá bem? Então, vejamos aqui, querido, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ele estava dizendo, olha só que interessante, Jesus falando com os 12, e eles não conseguiram ver isso, né, irmãos? Olha só, Jesus disse que era para ir para Jerusalém. A missão do Senhor Jesus era para ir para Jerusalém. Os discípulos provavelmente pensavam que Jesus iria fazer alguma obra ali, mas contar sobre o reino de Deus. Só que Jesus está dizendo que ele estava indo para lá porque vai se cumprir no Filho do Homem, quer dizer, que é o Messias, na vida dele, seria se cumprir tudo que os profetas, né, os que pelos profetas foi escrito. Ali vai falar, foi Isaías, Jeremias, Daniel, Salmos, nós vamos ler um por um aqui, e vocês vão ver isso. Então, Jesus já estava dizendo para eles, estava predizendo para eles. E Jesus falou, ó, pois há de ser entregue, então o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Por que Jesus vai ser entregue aos gentios? Bom, vamos entender. Primeiro, porque Jesus, ele foi preso, e ele foi para a casa de Caifás, aonde estavam todos os sacerdotes, os escribas, estava ali aquele sumo sacerdote Caifás, e todos estavam ali tentando uma acusação contra Jesus. E tudo que eles tentaram não era o suficiente para comprovar um jeito de matar Jesus. Até que Caifás, ele mesmo faz a pergunta para o próprio Filho de Deus, e diz se ele era filho de Deus, e Jesus diz, eu sou, para isso eu vim, e vocês verão, assentado ao lado do Pai. E aí foi o suficiente de Caifás rasgar os vestidos, falou, para que mais precisamos de prova? E todo mundo concordou com aquilo, e falou, ele é digno de morte, ele tem que morrer, enfim. Mas os sacerdotes, eles não poderiam fazer isso. Então, olha só o que eles fizeram. Isso vocês vão ver em Marcos, tá bom? No livro de Marcos, talvez ali o capítulo 15, 14, por ali. E ele falou assim, foi levar então para Pilatos. Pilatos era gentil. Por que gentil? Porque ele era lá de Roma. Roma tinha dominado todo Israel, tinha dominado ali as províncias, e Pilatos era um dos governadores que foi enviado para comandar aquilo ali. Bom, o que aconteceu? Os sacerdotes, eles não poderiam manchar as mãos dele. Então, qual é a forma que eles fizeram? Entregou para Pilatos. Agora, olha que situação. Esses homens, se dizendo que serviam a Deus, que tinham as escrituras, doutores da lei, conhecedores das leis, conhecedores da palavra de Deus, eles levam uma mentira para Pilatos, dizendo que esse homem, que é Jesus, que esse homem se diz que é rei dos judeus, para uma pessoa gentil, a comando de Roma, e recebe esta informação, ele entende que Jesus seria um homem que estava proclamando uma revolução ali e contra Roma. Então, já é um assunto sendo tratado para a autoridade de Pilatos.
porque senão poderia haver um motim, como isso era costume ter ali. Nós vemos pelo Barrabás, e Barrabás ele acabou sendo preso porque houve um motim e ele matou uma pessoa. Isso era uma revoluçãozinha que estavam fazendo ali. Então, essa foi a acusação. Só que, a partir do momento que Pilatos começa a fazer pergunta a Jesus, irmãos, eu não vou aqui falar muito, porque já está escrito, eu já falei em outras reuniões. Jesus, então, o nosso Senhor Jesus, ele falou, olha, meu reino não é daqui. Se fosse daqui, eu já tinha pedido ao meu pai mandar 12 legiões de anjos aqui, mas como meu reino não é neste mundo, Pilatos ficou muito maravilhado com aquilo. E a própria esposa, dos evangelhos, a esposa manda um recado para Pilatos, dizendo que tomasse muito cuidado na questão desse homem, porque num sonho ela sofreu muito por esse justo. Pilatos só foi tendo advertências e foi observando, e chegou a um ponto que está escrito nas Escrituras, que está em Marcos, que Pilatos viu que era inveja desses homens. Tinha inveja. Então, Jesus foi entregue de uma forma injusta e que não era esse o objetivo. Eles queriam mesmo exterminar Jesus, era uma questão religiosa. Por quê? Se Caifás falasse que Jesus se declarou filho de Deus, provavelmente Pilatos ia falar, mas isso é um problema da religião de vocês, eu não tenho nada a ver dessa questão com vocês. Por isso que eles tiveram que mudar, dizendo que Jesus era rei dos judeus, justamente para incriminar o nosso Senhor Jesus. E ele é mesmo, né, irmão? De uma certa forma, ele é mesmo. Glória a Deus. Enfim, todos entenderam ali. Pilatos tentou de toda forma de livrar Jesus e que açoitar Jesus, depois soltava ele e falou, não. E como era uma festa, quem solta? Barrabás, Jesus, o povo preferiu Barrabás, e Pilatos pede que traz uma bacia de água e fala, eu estou inocente sobre o sangue desse justo. Os outros, aí eles falam que esse sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Que dura sentença que eles pediram, né, irmãos? Bom, enfim, vemos aqui pela palavra de Deus que você vê que Jesus já estava predizendo tudo isso para os discípulos, lógico que eles ainda não estavam entendendo, glória ao nome do Senhor Jesus, e o nosso Cristo, então, ele foi entregue para os gentios, e Pilatos entregou aos soldados. Aí vocês viram que os soldados fizeram coroa de espinho, cuspiram no Senhor Jesus, esbofeteou o Senhor Jesus, chicoteou o Senhor Jesus, bateu nele, colocando um pano, colocou um escarlate nele ali, um manto, e ajoelhava, zombava do Senhor Jesus. Enfim, queria que Jesus profetizasse quem bateu nele. Cristo sofreu muito escárnio e cuspido, como eu já disse a vocês, que é nojo, né? Uma pessoa para cuspir no rosto do outro, que tem nojo dessa pessoa. E assim, ele foi muito humilhado. E é aqui que Jesus, antes, olha como Cristo já sabia o que ia acontecer com ele, irmãos. Ele sabia, porque estava tudo escrito nos livros do profeta. Agora, aqui eu vou abrir para vocês, gostaria que vocês abrissem, irmãos, para você ver que nós podemos ver aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 13. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Daniel, capítulo 7. Olha o que diz aqui, ó. Olha como os profetas já profetizavam a vida do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, aqui diz a palavra no versículo 13, tá bom? Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando em minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens, no céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Olha lá, o filho do homem, assim, está identificando o Messias aqui. Vamos dar uma olhada também, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ver no Salmos 22. Vamos lá no Salmos 22. Olha só como está falando de Jesus. Cristo nem tinha nascido, hein, irmãos? Glória a Deus.
Ó, no Salmos 22 diz assim, ó, bem claro. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler o Salmos 22 e vocês prestam atenção, veja o futuro de Jesus aqui, ó a vida de Cristo aqui. Inclusive, assim, ó, só para os irmãos entenderem. Vocês imaginam se naquele momento aqueles homens pegassem as escrituras e abrissem o Salmo 22 e vendo Jesus pendurado na cruz, viria que realmente ele era o Filho de Deus, o Messias, que ele é o Filho de Deus, o Messias. Eu vou ler o Salmo 22, presta bem atenção como fala de Jesus Cristo. Primeiro verso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas ao meu auxílio e das palavras do meu bramido? Lembra Jesus na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tá vendo? Lá no verso 2. Deus meu, eu clamo de dia e não me ouves, e de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, e confiaram, e tu livraste. E a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens, e desprezado do povo. Jesus não foi desprezado, irmão? O povo não desprezou Jesus. Toda a maravilha que Jesus fez, no final, qual foi? Ser desprezado, opróbrio. Ele foi enojado pelas pessoas que tinham nojo dele. Enfim, vamos continuar a profecia do Salmo. Versículo 7. Todos me veem e zombam de mim. Jesus não foi zombado? Estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Irmão, vocês lembram que uma pessoa lá foi dar vinagre? Ele falou, não, ele confiou em Deus. Deixa que Deus venha, livre ele. Deixa que Elias venha trazer, salve ele. Então, enfim, você vê o cumprimento dessa... Essa aqui é uma profecia. Jesus nem tinha nascido, hein? Versículo 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Deus não foi falar com Maria? Olha, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Então, irmão, o que aconteceu? Aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles homens, eles eram como touros, sempre tentando Jesus, tentando pegar ele em alguma palavra, tentando como matasse eles. E eles eram fortes, porque eles tinham poder, né, irmãos? Eles que estavam no comando ali na sinagoga, nos templos, enfim. Ele queria, como leão que despedaça e ruge, eles queriam matar Jesus. Versículo 14. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração era como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, naquele momento da crucificação. A minha força se secou como um caco, a língua se me pega ao paladar e me pusesse no pó da morte. Ele estava com sede, estava enfraquecido lá na cruz. Pois me rodearam cães. Isso aqui é espiritual. Homens ruins, homens que não aceitaram Cristo, né? Me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores cercou, e transpassaram as mãos e os pés. Olha que interessante esse verso, ó. Glória a Deus, pois me rodearam os cães. Não estava lá todo aquele povo clamando contra Jesus, estava ali meneando a cabeça, falou, ó, disse que destrói o templo em 3 dias, depois reedifica. Agora vamos ver. E olha que colocaram dele, ó, ajuntando de malfeitores, não colocaram 2 homens malfeitores, um do lado direito, outro do lado esquerdo, cercou ele, ó, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Ele foi crucificado. Colocaram os pregos nas mãos e nos pés do Senhor Jesus. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Tiraram a roupa do nosso Senhor Jesus. Reparte entre si as minhas vestes, aqui, ó. Aí a comprovação. E lançam sorte sobre a minha roupa. Vê lá, vocês vão ver nos evangelhos,
na crucificação de Jesus. Os soldados tiraram as vestimentas de Jesus e a túnica não poderia ser rasgada, ela era inteira. Então, entre os soldados fizeram uma sorte para ver quem ficaria com a túnica do Senhor Jesus. Versículo 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te-me a socorrer. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salve-me da boca do leão. Sim, ouve-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, semente de Jacó, glorificai e temei todos vós, semente de Israel, porque não desprezou e nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu ele o seu rosto, antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor será a ti na grande congregação, pregarei os meus votos perante o que temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor. O que busque o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias, nações o adorarão perante a tua face. Agora você entendeu porque Jesus morreu, meu amado irmão? Vocês entenderam, querida irmandade, que olha só o que o Senhor fez aqui. O Senhor nos converteu, Ele criou aqui, olha, Ele foi chamando todos nós para a glória do Senhor. O nosso Senhor hoje, olha aqui, ó, converterão o Senhor todas as famílias das nações, não é mais só de Israel, é de todas as nações, e adorarão perante a tua face. Adoramos a Deus ou não adoramos, irmãos? Adoramos Jesus Cristo? Adoramos, olha aqui. Por quê? Porque, o versículo 28, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Nós temos o reino de Deus, irmãos, está aqui entre nós. Esse reino, quem domina é Deus. O reino é de Deus, o evangelho é de Cristo. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter a viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada o Senhor a cada geração. Que semente é essa? A igreja de Cristo Jesus. Essa é a semente, tá bom? É uma semente que Cristo colocou em nós, o seu evangelho. Isso, irmão, veja, materialmente dizendo, tá bom? Israel, o Senhor veio para eles. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Então, Jesus veio para todos, as nações. Primeiro Israel e depois as nações. Rejeitaram, as nações aceitaram. Vocês aceitaram, eu aceitei, todos nós aceitamos. Sabe o que acontece agora, irmãos? Jesus, ele tem uma semente, que é a igreja dele. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo dele. Nós somos membros uns dos outros em Cristo Jesus. E formando nossos membros juntos, somos o corpo de Cristo. Aos israelitas que crerem e crerão em Cristo Jesus, ele também é uma semente por causa do evangelho. Entendeu? Então, irmãos, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então, quer dizer, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Então, ia nascer um povo, nós nascemos e o reino dele chegou para nós. E nós aceitamos. Olha que coisa mais linda, que planos maravilhosos. Você viu, Salmos 22 já estava predizendo do sofrimento do nosso Senhor Jesus. Imagina, irmãos, aqui só um comentário. Se eles estivessem com Salmos 22 e vendo, pregando Jesus lá, e as palavras que Jesus disse lá naquela cruz, confrontaria e bateria certinho com o Salmo 22. Transpassaram a minha mão, me puseram entre os malfeitores, enfim, né? Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, enfim, nós vemos tudo isso. Vamos observar também, irmãos, lá no livro de Isaías 53, olha aqui o sofrimento do Messias. Isaías 53. Tudo isso, irmão, Jesus, olha só, e os discípulos não conseguiram entender isso no momento, tá bom? Vou ler esse pedacinho aqui para os irmãos entenderem. Vamos ver o outro profeta messiânico que chama Isaías, o profeta Isaías,
ele está falando de Cristo Jesus, o Messias. Olha só, quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Era desprezado, nosso Senhor, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Cristo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Aonde? Na sua crucificação. Todos os nossos pecados foram levados para a cruz. Aleluia, glória a Deus, né? Ó, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, irmãos. Jesus foi ferido por causa dos nossos pecados, moído por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, amados, aqui mostrou que não havia salvação em nossa vida, nós iríamos para o castigo eterno, a ira de Deus, porque somos pecadores. E Cristo foi o único que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para tirar esses pecados de nós e transferir para o seu Filho, para levar para aquela cruz. Por isso que ele falou, Eli, lama sabachthani, Deus, meu, por que me desamparaste? Porque quando Deus olhou o seu Filho, e quando ele viu no seu Filho todo o pecado do mundo inteiro, estava sobre ele, e Deus odeia pecado, Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado, Deus se afastou do seu filho, porque naquele momento o filho de Deus estava sendo maldito por causa dos pecados, que ele atraiu tudo para ele para salvar a tua vida, a minha vida e a vida de todos que creem em Cristo Jesus. Toda a humanidade que crê em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Vejamos aqui então, no versículo no versículo 6, ele diz assim, ó, todos nós andávamos desraigados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez que todo o pecado de cada um de nós, desde lá do passado, até ele e depois até o fim do mundo. Até o que nascer, o pecado dessa pessoa já foi colocado lá na cruz. É claro, irmãos, que só vai subir ao céu aquele que crê no Filho de Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não crer que ele é poderoso para perdoar os seus pecados, então, claro que você vai para a condenação por causa da incredulidade, porque não creu que Cristo perdoou os seus pecados e que só ele pode te salvar. Não tem ele como seu salvador. Então, esses acaba sendo condenado por causa da incredulidade. E no versículo 7, diz que Jesus, né, esse Messias, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Olha que obra mais linda e maravilhosa. Vejamos aqui que situação que nós encontramos, irmãos. Olha só, você viu que no momento Jesus ele foi colocado em Pilatos, ele não abriu a boca. Pilatos mandou para Herodes, Herodes fez tanta pergunta, Jesus não abriu a boca. Os próprios Caifás, os outros lá, julgando Jesus, o Senhor Jesus não abriu a boca. Enfim, ele foi muito oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a boca, né, irmãos? E assim, nós vemos aqui no versículo 8, que da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o seu tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então, nesse versículo, a opressão desses sacerdotes, desses fariseus, escribas, e juízo deles,
Jesus foi tirado, foi condenado por eles e foi cortado a sua vida aqui na terra. E aqui está dizendo que pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, por causa da transgressão dos nossos pecados, Jesus foi atingido. Ele recebeu aquela maldição todinha sobre si, porque a pessoa, Jesus, ele foi para a cruz levar todos os nossos pecados. Pecado é maldição, né, irmão? Tem ira, a ira é o cálice que Jesus pedia para o Senhor. Senhor, todavia, se for possível, faça esse cálice em mim, que é a ira de Deus, é o juízo de Deus. Foi sentenciado Jesus naquele momento ali. Então, olha o versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha lá, puseram a sua sepultura com os ímpios. Tá vendo, irmãos? E com o rico, quem foi que pediu o corpo de Jesus? José de Arimateia. E ele era rico. E foi colocado a sua sepultura, a sepultura de Jesus, nesta caverna. Glória ao nome do Senhor. E Jesus nunca cometeu uma injustiça e nem houve engano na boca de Cristo. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará da sua mão. O que aconteceu aqui? Nesse versículo, o nosso Deus se agradou em moê-lo, seu filho, e fez o seu filho enfermar. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Que Deus se agradou de fazer isso com seu filho Jesus e fez-o enfermar. Mas por que ele fez isso? Porque havia, irmãos, Jesus ia produzir, vai produzir tantos frutos que Jesus ia produzir filhos para Deus. E aqui é onde que vem a prosperidade da alma dele. Ó, quando a sua alma se puser por expiação dos pecados. Não foram lá fora de Jerusalém, que levou no monte de Gólgota ali, que é onde é a caveira, né? Aquele monte. Jesus, o sangue dele foi expiação para todos nós. E olha só o que aconteceu. Aí verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Jesus venceu. Ele morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou e ele viu a posteridade. O seu dia é eterno, ele reinará, sempre reinará eternamente, e de bom prazer o Senhor prosperará na sua mão. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Hoje é o Cristo, né, junto ao Pai. Ele tem poder em tudo, os céus, a terra, na tua vida, na minha vida, na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, até dos demônios, a vida do próprio Satanás. Ninguém, o inimigo foge. Quando fala o nome de Jesus, irmãos, vocês não têm nem ideia como que o nosso adversário, ele estremece e foge. Os demônios ficam oriçados quando se fala o nome do Senhor Jesus, porque esse nome é poderoso. Entendeu, meus amados irmãos? Aí, no versículo 11, diz assim, ó, ele, quem? Cristo, o nosso Senhor, o Messias, verá o fruto do trabalho da sua alma. Aquilo lá foi um trabalho que o Senhor fez, e ele ficará satisfeito. Irmãos, vocês não têm ideia como Cristo está satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. Olha lá, o conhecimento de Deus, o seu servo Jesus justificará muitos. Nós estamos sendo justificados por eles, irmão. Todos nós somos justificados por Jesus, purificados, porque cremos no Filho de Deus, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, Jesus já levou os nossos pecados sobre ele. Louvado seja Deus. E, para terminar, o versículo 12 diz assim: por isso lhe darei a parte de muito. Com os poderosos repartirá ele os despojos, quer dizer, com os anjos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, com aqueles homens ao lado, né? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus intercedeu por nós. Nós, por ser transgressores, Cristo intercedeu por nós. Se vocês verem primeiro epístola de João, capítulo 2, João fala assim: meus filhinhos, eu vos digo que não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus Pai,
Jesus Cristo justo. Ele é a nossa apropriação, não só nossa, mas pelo mundo todo. Tá vendo, irmãos? Que maravilha, que obra linda. Então, aqui faz todo sentido dessa leitura que nós estamos fazendo daqui do versículo, glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Desse versículo aqui que nós estamos, nesse versículo 31, 32 e 33 e o 34. E aqui, claro que os discípulos, no versículo 34, eles não entendiam isto, essas palavras, porque era encoberta, não percebendo o que lhe dizia. Ainda não era a hora, mas Jesus foi predizendo, foi contando tudo isso para eles, né, amados? Ixi, irmãos, são tantas passagens. Irmãos, eu não vou ler porque vai demorar muito. Olha, se vocês abrirem Lucas, no capítulo 22, versículo 63, Lucas capítulo 24, versículo 12, e nós vemos que os discípulos aqui, como eu disse, eles não estão entendendo o que Jesus estava dizendo com essas coisas, até o dia que, de fato, o Senhor Jesus ressuscitou. Até na morte eles ainda não tinham compreendido. Você pode ver que aqueles 2 de Emaús estavam voltando desapontados, porque Jesus morreu, já era o 3º dia, e eles estavam até praticamente desistindo do discipulado deles. Estavam voltando para Emaús, ali muito triste, e aí Jesus chega perto dele, o que vocês estão conversando? Aí ele fala, mas você é um peregrino? Você não soube o que sucedeu esses últimos dias? E ali, irmãos, está ali a conversa dele, Jesus começa a falar, vocês são nestos de coração, são demorados de entender, não convinha que estava escrito nas Escrituras que isso ia acontecer com o Filho de Deus. E quando chegou na casa deles lá, na partir do pão, Jesus se revelou e desapareceu na frente deles, abençoou aquele pão, e aí eles viram que realmente era Cristo Jesus, porque ardia o coração deles enquanto eles falavam. Irmãos, que passagem linda e maravilhosa. Então, nós vemos essa passagem, é uma passagem abençoada. Hoje, irmão, nós vemos aqui, está escrito claramente nas Escrituras. O Espírito Santo nos revela tudo isso. Hoje é claro. Quem de nós agora vamos duvidar desse Cristo, meu irmão? Qual de nós vamos duvidar que Jesus fez uma coisa dessa? Nós estamos estampados aos nossos olhos. Deus, através do Espírito Santo, nos deu entendimento. Como deu para ele na vinda do Espírito Santo que desceu, eles começaram a ter bastante entendimento. Hoje é a nossa vez também. Então vamos ler agora sobre a cura do cego de Jericó para terminarmos. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que te faça? E disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vá, vê, a tua fé te salvou. E logo via, e seguiam, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus, né, amado? Então, vejamos aqui, irmão, nesses versos aqui, glória a Deus, que nós, olha aqui, nesse primeiro verso, aconteceu que chegando ele perto de Jericó, então, quer dizer, ele estava num caminho andando, o Senhor Jesus estava atravessando ali um caminho, provavelmente poderia estar ali perto do Rio Jordão, e próximo a Samaria ali, na Galiléia, e quando ele atravessou ali, irmão, para ele chegando numa margem, estava ali um mendigo, estava mendigando ali, naquele caminho que Jesus estava passando, o povo também estava passando, uma grande multidão, e esse mendigo, ele perguntou, ele falou assim, o que está acontecendo? O que é isso que tá havendo aí? O que é isso? E a multidão ali, né, irmãos, falou assim, é Jesus Nazareno que passava. Presta bem atenção nisso. Jesus Nazareno que estava passando. O cego ouviu isso. Irmãos, na profecia, não tem nada que vem de Nazaré. Não há uma profecia relacionada a Nazaré. Olha que interessante. Alguns, quando perguntou de Nazaré, mas porventura
Tem alguma profecia sobre isso, numa outra passagem, né? Não, não tem. Então, veja, irmãos, que quando ele falou que Jesus de Nazareno estava vindo, e, e foi dada essa resposta lá, e nós vemos que Nazaré não tinha uma profecia sobre Nazaré. Aí, olha só que este homem cego vê. Quando falou Jesus Nazareno, ele ficou mais espiritual, entendeu melhor. E é onde que, de repente, ele clama com uma grande voz e ele não chama Jesus de Nazaré. Ele não fala, Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Não, olha só quando ele teve uma visão espiritual, um entendimento, uma revelação espiritual. Ele fala assim, o cego. Os demais falou que era Jesus de Nazaré. Jesus Nazareno passava ali, que é de Nazaré. Este homem cego falou: Jesus, filho de Davi. Olha só, irmãos, que mudança. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, glória a Deus. Aquilo foi forte, muito forte. Como eu falei para você, ele poderia falar: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Ele não, ele falou: Jesus, filho de Davi. Irmão, esse cego tinha algum conhecimento? Sim, irmãos, os judeus, o povo era muito assim, religioso, mesmo que ele era cego, mas ele também tinha conhecimento das coisas de Deus. Só que ele sabia que Jesus, a fama de Cristo foi tão grande, irmão, que ele sabia que era o Messias. Quando ele falou filho de Davi, porque ele sabia que Jesus vinha da descendência de Davi. Vocês podem ler Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, você vai ver que vem ali de Davi. Foi promessa, isso foi uma promessa que Deus fez, inclusive no Antigo Testamento, né, amado? Então, veja que, olha que coisa mais linda, ele chamando filho de Davi, tá bom? E ele estava ali assentado, Jesus passando ali. A fé desse homem, a fé desse homem foi grande, irmão. Foi tão, foi o que curou ele, a fé. Por isso que tem que ter fé. Quando ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava com uma fé, ele esperava que Jesus ia fazer essa obra na vida dele. Foi a base. O seu clamor, olha o que é a fé, olha a fé desse homem. Jesus, filho de Davi, olha a fé agora, tem misericórdia de mim. Então ele sabia que Jesus poderia curar ele. Quando ele falou, tem misericórdia de mim, ele sabia que se Jesus viesse nessa misericórdia, Jesus libertava ele. Coisa linda, né, irmão? Aí nós vemos aqui que dessa forma, Jesus para, né? E você vê que a multidão estava repreendendo ele, mandou que ele calasse, que ele ficasse quieto, não incomodasse o Senhor Jesus, o Nazareno, né? Falar Jesus Nazareno. Mas esse cego não tinha compromisso com a multidão, ele queria com Cristo. Filho de Davi, ele clamou mais alto, ele gritou mesmo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí você vê que Jesus para e pede, né, para que trouxesse esse cego. E, claro, aí mudou tudo. A ordem de Jesus, quando ele fala, irmão, tudo muda. É por isso que vocês têm que ter firmeza no Senhor. Uma palavra de Cristo muda a vida de todos nós, muda a vida das pessoas em relação a nós também. Aquele que às vezes está nos prejudicando, a voz do Senhor pode mudar tudo. E aí, aquele que te persegue, não persegue mais. Aquele que procura o teu mal, não procura mais. Porque mas aonde que você vai? Você vai querer se defender retrucando com a pessoa, ou você prefere ir para os pés de Jesus Cristo, como esse homem fez? Ele foi direto com Jesus, ele não pediu para ninguém levar ele até Jesus. Ele mesmo gritou e ele mesmo falou com Cristo. E aí nós vemos que o Senhor, então, para e o Senhor já chama ele, pede para que tragam ele, eles levaram ali, né? E, de repente, Jesus fala: O que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia que ele queria. Bom, primeiro, né? Só foi um experimento aqui.
eu vou dar um exemplo. Você acha que ele ia pedir para Jesus uma moedinha, como ele estava mendigando ali, pedindo para os outros? Não, a fé dele era outra. Não, Senhor, me livra, dê a minha visão. Assim eu não preciso mendigar, não preciso estar aqui. E Jesus, então, olhando para ele, né, falou, o que quer que ele faça? Ah, Senhor, que eu veja. Então, Jesus dá uma resposta bem clara para ele. Vê, a tua fé te salvou. Irmãos, isso é lindo. Você vê o que é uma fé pura? Uma fé genuína, pura. Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. Olha que coisa linda, irmãos. Por isso que Jesus olha para nós e quer ver a nossa fé nele. Sabe? Como é que está a nossa fé no Senhor Jesus? Então, na mesma hora, o Senhor Jesus fez ele ver, ele enxergou, né? Então, irmão, você vê que coisa linda. E aqui, ele logo que viu, ele começou a glorificar a Deus. Todo o povo, tendo isso, também dava louvores a Deus. Louvado seja Deus, né, amados? Então, queridos, essa é a leitura de hoje e quero passar para vocês. Exercitem a fé de vocês em Cristo Jesus. Confia mais em Jesus. Creia que Ele é todo-poderoso para fazer as obras em nossas vidas, nas nossas necessidades, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Jesus está pronto para nos libertar, está pronto para trabalhar em tudo. Ele vai olhar a fé nossa. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser como Jesus nos ensinou, como Cristo nos ensinou. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser, veja como Jesus dá um exemplo maravilhoso. A fé, ele falou assim, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, tamanho de uma sementinha, semente insignificativa, mas que quando você planta ela, ela dá uma árvore tão frondosa que os pássaros fazem ninhos, os animais vão debaixo dela, dá sombra para ela, tão grande e frondosa que ela fica. A fé, irmãos, o reino de Deus é um exemplo, também foi introduzido neste mundo como um grãozinho, só uma sementinha pequena. Só que agora ela é como uma árvore enorme. Hoje o evangelho está na maioria de todos os países deste mundo, não é verdade? E agora, através do ano 2020, depois do Covid, que acabou o evangelho indo para todos os países através da internet, não só nas missões dos servos de Deus, mas também através da internet, e assim por diante. E hoje nós vemos aí muito grande, cresceu. E agora, para cada um de nós, o Senhor, ele toda vez que ele olhar para nós e ele encontrar uma fé verdadeira, ele não está exigindo uma fé grande, ele está falando que a fé pequenininha, ela pode fazer coisas impossíveis, entendeu? Desde que a nossa fé seja verdadeira, sabendo que só Cristo, ele pode fazer as coisas na nossa vida, só ele pode. Ele tem domínio nos céus, na terra, ele tem domínio na nossa vida espiritual, material, emocional e todas as coisas da nossa vida, tá bom? Tudo ele tem poder na vida. É só nós, então, confiar, entender e pedir a misericórdia. Então, nas nossas dificuldades, vamos pedir ao Senhor. Irmãos, nós pedimos orações para que vocês nos ajudem em orações, né? Cada um pede uma oração por enfermidade, por tribulações, causa e tudo, para ajudar. Mas, irmãos, precisa rever em cada um de nós se esses pedidos que nós estamos fazendo, nós também temos fé no Senhor para ele fazer esta obra. Porque tem alguns que às vezes pega por costume, outro por outra coisa, e isso, e de repente, e a própria pessoa não tem a fé. Vamos fazer igual este cego de Jericó. Glória a Deus. E olha que interessante, um contraste aqui, tá bom? Jesus, olha, para os homens, para os discípulos, os versos anteriores, Jesus disse que iria para Jerusalém, que ele ia ser entregue aos gentios, ia ser cuspido, maltratado, morto. E os 12 discípulos, ouvindo aquilo, não enxergaram, não compreenderam. E Jesus mostrando. O cego de Jericó
ouve dizer que Jesus Nazareno, e como eu disse a vocês, não há nenhuma profecia sobre Nazaré, mas Jesus Nazareno estava passando, e o cego enxerga Jesus como filho de Davi, vindo de Deus. Ele não enxergou a cidade de Nazaré, ele enxergou espiritualmente que Cristo era o Filho de Deus. Que contraste, né, irmão? Uns têm os olhos e às vezes não tem o olho espiritual. O outro não tem o olho material, é cego, mas tem os olhos espirituais e enxerga as coisas do céu. E Deus nos dá a graça de nós termos os olhos materiais e os olhos espirituais. E aí a pergunta, será que todos nós enxergamos no espírito mesmo, irmãos? Será que todos nós nos confiamos no Senhor e entregamos e falamos com Ele? O que vocês acham? Então, dá uma observada na vida de cada um de vocês e vamos enxergar as coisas celestiais. Tá bom? Deus abençoe. Essa é a leitura. No próximo vai ser o 19, né? Louvado seja Deus, de Lucas. E o Senhor abençoe todos nós. Que o nome do nosso Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. 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 Glória Glória a Deus. glória a Jesus. Aleluia.